está falando em reforma tributária, claro que é importante, o Brasil precisa de uma série de reformas. Falou-se primeiro que a reforma da Previdência, se não fosse feita para ferrar os velhinhos, ia quebrar o Brasil. O Brasil quebrou do mesmo jeito. Está certo que houve a pandemia, então a reforma da Previdência, em relação à aposentadoria, não era aquela coisa que diziam. Né? Acho que ela foi mal feita, prejudicou muita gente e pode ser revista no futuro. Porque o aposentado tem que ser tratado melhor que qualquer pessoa no Brasil, porque foi ele quem ajudou a construir nossa história. Um país que joga fora a sua história tratando mal o seu aposentado, isso por todos os governos, né? É um país que despreza o passado e, por consequência, quem não pensa na história não pensa no futuro. A mesma coisa acontece com as crianças. Infelizmente, hoje em dia no Brasil é essa a função de um governo voltado para o social do Lula que tem que fazer. Agora, é exatamente isso. Se fala em reforma de todo jeito, mas não se fala em reforma política. A reforma política faz, por exemplo, o Lula dar a mão para o Maluf para eleger o Haddad. Faz, por exemplo, o Lula abraçar o Antônio Carlos Magalhães para ter governabilidade. Né? Mas isso é o princípio da democracia? Desde que não houvesse o toma lá da cá. Porque esses caras nunca fazem acordo, e principalmente as figuras que eu falei, nunca fazem acordo se não ganhar alguma coisa, ou grana ou cargo, principalmente cargo, importância e poder. Porque para essa gente é muito mais importante poder, cargo, do que dinheiro, porque dinheiro eles têm pra caramba. Ou já tiveram pra caramba, o Antônio Carlos já morreu. Eu estou dizendo várias figuras. Então, o cara, para governar no Brasil, ele tem que abraçar Deus e o diabo. Quando que a gente vai ter uma reforma política em que o refém seja o presidente da República e não seja mais o presidente da República? Tem muita gente que o Lula não pode nem ver e tem que conversar para fazer pontes. Se não fizer ponte, que nem o Bolsonaro. Falou que não ia cair no toma lá da cá e foi obrigado a cair na mão do Centrão, que eu nunca vi mais um Centrão cada vez mais ávido todo dia. Mas até por isso, eu sei que a sua resposta ela tem que ser uma resposta política, porque o senhor é um articulista que constrói pontes e sem pontes o governo não consegue tomar as suas decisões. Quando é que nós vamos ter uma reforma política que torne o presidente mais independente? Claro, sem ser policiado para não virar ditador. Isso já aconteceu lá no Senado romano, que não deixava o César virar César totalmente. Quando o César enlouquecia, o Senado cortava a cabeça do César e dizia, peraí, que o poder é do povo para o povo e não do bolso para o bolso. Quando é que a gente vai ter uma reforma política, ministro? Datena, eu acho que esse é um bom debate. A gente precisa, à medida que vai amadurecendo a nossa democracia, o nosso esforço agora é salvar a democracia, né? Sufocar de vez, isolar de vez aqueles que apostaram em fazer um golpe no país no dia 8 de janeiro. E eu acho que uma coisa muito importante que você está falando é cada vez mais ir fortalecendo os partidos políticos. Essa coisa da federação, por exemplo, é um passo importante, viu, Datena? Porque o que está acontecendo? Antes, um partido vai ter eleição municipal ano que vem, né? Aí os partidos se coligavam na eleição municipal para eleger mais vereador, uma tática ali de ocupar mais espaço na Câmara. Passava a eleição, um não tinha compromisso com o outro mais e ia refazendo os compromissos. Essa mudança da regra da federação é um passo já. Ou seja, fechou uma federação, naqueles 4 anos, pelo menos, tem que estar o compromisso de estar junto. Então, reduz isso que você falou, da negociação pontual. Por exemplo, o PT fechou uma federação contra os 2 partidos, tem construção agora no Congresso de outras federações. Eu acho que isso vai ser um avanço importante, viu, Datena? E o outro é fortalecendo a democracia, né? O Brasil tem uma democracia muito frágil. A gente, quando olha o que já se avançou em outros países, né? Sobretudo quando a gente pega ali a Europa, os Estados Unidos, são países que têm democracias há décadas, né? 50, 60, 80, 90 anos, a população vota, opta por um, depois se arrepende, vota em outro, vota mais nos partidos. Eu acho que o Brasil tem que ir no esforço de avançar. Acho que teve uma coisa importante, que foi a proibição do financiamento privado da Atena, porque isso também era uma coisa que distorcia, ainda distorce, mas distorcia muito a nossa democracia, que era uma empresa poder financiar direto, né? Você ter financiamento privado. Eu sei que muita gente fala, mas esse fundo partidário, pegar recurso público para...
Às vezes é melhor botar o recurso público e evitar esse financiamento privado, né, para você fortalecer e distribuir para todo mundo poder disputar de forma mais justa, do que você liberar o financiamento privado como tinha de grandes empresas, chegavam a financiar e depois queriam o retorno disso, né? Então acho que esse foi um passo importante, federação, mas a gente precisa avançar muito mais. Um dos nossos esforços aqui é poder retomar um diálogo com o Congresso Nacional de um jeito, respeitando o Congresso Nacional, respeitando o Judiciário, cada poder sendo respeitado, mas em cima de um programa, né? Uma coisa que aconteceu no primeiro semestre da Atena, a gente teve voto de parlamentares para aprovar o marco fiscal, que é uma nova regra que dá estabilidade econômica para o país, a reforma tributária, recriar os programas sociais, o Mais Médicos, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, todos foram recriados, foram votados lá no Congresso Nacional. A gente teve voto de partidos que, inclusive, se declaram de oposição, mas que concordaram na proposta. E depois de terem votado, depois de terem entregue essa contribuição, estão até querendo participar do governo. Então, nesse esforço, a gente está mudando um pouco essa relação. Acho que pode ser muito positivo, mas a gente precisa avançar muito, como você falou ainda. Precisa avançar muito em ter partidos mais sólidos ou federações mais sólidas. Compromisso do cara de 4 anos, não é na eleição agora, depois muda, né? Não é um ficante, é um namoro mais firme, né? Essa coisa do financiamento é muito importante. E aproximar cada vez mais, né? Hoje eu estou como ministro, mas eu sou deputado reeleito. Um dos esforços que a gente sempre tinha, como o deputado se aproximar cada vez mais da população, a população poder interagir, fiscalizar. A gente precisa melhorar muito esses mecanismos também de fiscalização e acompanhamento da população.